A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E veja bem, nós estamos na lição de número 9. Nós estamos aí chegando para o finalzinho dessa revista que tem sido abençoadora, muito esclarecedora. E também na lição de número 9, nós vamos fechar um conjunto de 4 lições. Lição 6, 7, 8 e 9, ok? E nessa lição, que para mim foi o cerne de toda a nossa revista, nós começamos nas lições 6 e 7 falando sobre a desconstrução da visão bíblica do que é ser homem e do que é ser mulher. Ou seja, essa desconstrução que tirou a identidade do corpo. Na lição de número 8, que foi a lição passada, tá? A lição passada, nós vimos o resultado desta desconstrução, o que o pastor Douglas Batista vai chamar de transrealidade, ou seja, uma realidade que está em transição, está em mudança. Por quê? Porque o homem, ele não consegue se ver como homem, a mulher não consegue se ver como mulher, e eles estão envoltos nessa ideologia, nesse espírito, nessa atuação do espírito da Babilônia que está nos nossos dias. E por fim, nessa lição de número 9, nós vamos ver o que a Bíblia pensa, qual é o pensamento bíblico, o que a Bíblia fala a respeito do corpo, certo? Ou seja, é a decisão final. E nós vamos partir de um pressuposto, nós vamos partir de uma base sólida que diz o seguinte: Deus é o criador do corpo. É desse ponto que nós vamos partir, certo? É desse ponto que nós vamos começar todo o nosso pensamento. E o meu objetivo é, no final desta aula, dar subsídio para você chegar e mostrar para o teu aluno, certo? Para o teu aluno. Eu estou falando com professores, alguns alunos, mas a maioria são professores. Mostrar para os teus alunos que o nosso corpo foi feito pelo Senhor, tá? Eu vou trazer para você alguns dados da agronomia. Olha só, e nós vamos para a agronomia. E eu vou mostrar para você que o nosso corpo e o solo que nós plantamos, eles são muito semelhantes. Eu vou trazer para você alguns dados que vão enriquecer muito a sua aula, tá? E vai fazer você compreender que como é a nossa formação, a importância de nós conhecermos o ser humano, a constituição do ser humano, corpo, alma e espírito, ou seja, nós somos tritocômicos, certo? Nós cremos na tricotomia. Eu vou te explicar o que é dicotomia, unicismo, certo? Então fica conosco aí, e eu tenho certeza que tem muita coisa boa para te ajudar na sua ministração, tá? E se você quiser, eu tenho aqui o nosso PDF. Esse PDF eu distribuo toda a lição. Irmão Emerson, aonde eu encontro esse PDF? Você vai encontrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem um link aqui embaixo, certo? É o link do grupo do WhatsApp. Lá, irmãos, nós postamos só matéria da EBD. Não tem bom dia, não tem figurinha, é só matéria da EBD, certo? Eu vou disponibilizando não somente material meu, mas outros materiais que eu vou encontrando no meio do caminho, e eu vou disponibilizando para aqueles que estudam conosco. Também, todo dia, eu posto um cardzinho, um postzinho da nossa leitura diária, certo? Nossa leitura diária, para você ir acompanhando, para você distribuir dos seus grupos de WhatsApp e também para os seus alunos. Posta lá no grupo do WhatsApp da tua escola bíblica, posta para os teus alunos, para eles ficarem inteirados da lição, certo? Eu sei, todos nós temos essa dificuldade. São pouquíssimos os lugares que os alunos realmente leem a lição da escola dominical
e chegam lá afiado, com vontade de debater os assuntos. Mas quando você vai postando a leitura diária, vai dando um gostinho dos teus alunos, eles vão chegando mais inteirados. Então lá, no nosso grupo do WhatsApp, tem também ali a nossa leitura diária, o nosso PDF, a nossa videoaula, fica tudo lá, certo? E outros materiais que nós vamos disponibilizando para você e para você poder também ajudar a sua escola bíblica. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler um texto aqui, só para nós continuarmos, que está no Salmo de número 139, no verso 14, a qual nos diz assim: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma a sabe muito. Ou seja, o nosso corpo, ele foi feito para ser um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por isso que nós vamos partir nesta lição de número 9 com o seguinte tema: uma visão bíblica do corpo. Não é uma visão espiritual do corpo, não é uma visão teológica do corpo ou uma visão científica, é uma visão bíblica, certo? Então, o nosso corpo, ele foi feito o quê? Para ser um lugar de adoração ao Senhor. O que mais, irmão Emerson? O nosso corpo, ele foi feito para desfrutar dos prazeres que o Senhor nos deu dentro do casamento. Eu falo do sexo, certo? Então o corpo é essa parte material, é algo que o Senhor criou e tudo o que o Senhor criou é bom. Outra coisa, nós precisamos compreender que é responsabilidade minha, sua, não permitir que o pecado reine no nosso corpo. Romanos 6:12. Ou seja, o cuidado para que o nosso corpo seja mantido, afastado do pecado, porque o pecado fere a alma, mata o corpo, ok? E também nós precisamos ter essa ideia bíblica do corpo, por quê? Porque este corpo aqui será ressuscitado. Isso mesmo, este corpo será ressuscitado. Quando nós morremos, todos os seres humanos que morrem, o seu corpo volta para a terra, Eclesiastes capítulo 12, volta ao pó que o deu, e a alma vai para onde? Volta ao Senhor, entendeu? Então a nossa alma, a alma do salvo, está no paraíso, no seio de Abraão. A alma dos ímpios está no Hades, no lugar de tormento. Não é um inferno ainda, certo? É um lugar de tormento. E quando Cristo vier, o que vai acontecer? O nosso corpo será glorificado. Nós seremos ressuscitados em corpo, certo? Em corpo. O nosso corpo será glorificado, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, ok? Então, um bom começo, uma boa entrada na nossa aula. Quando você for ministrar a sua aula, primeiro, esteja preparado, certo? Leia a sua lição, faça seus apontamentos. Se lembre, quer o meu PDF? Eu mando para você. Mas deixa eu te dizer, esse PDF é da minha aula, para os meus alunos online. Os meus alunos na igreja, a igreja está bem do ladinho aqui, os meus alunos na igreja, eu preparo um outro material, certo? Porque são turmas, são pessoas diferentes. Então prepare o seu material, vá preparado, ore pelos seus alunos, ore com os seus alunos, ok? E vamos dando continuidade à nossa lição. O primeiro tópico foi dizer assim, a criação do ser humano. Eu coloquei aqui, eu vou citar bem rapidinho, vou citar aqui 3 mitologias a respeito da criação. Por que eu coloquei isso? Para que nós venhamos entender que várias culturas têm um pensamento seu sobre a criação. Mas veja bem, nenhum desses pensamentos é conhecido, é difundido. Por quê?
Porque somente a palavra de Deus é acultural. Ele não está preso a uma cultura nenhum tempo. Por exemplo, nós temos na mitologia chinesa. Na mitologia chinesa, deixa eu pegar minha cola aqui, certo? O ser humano é um parasita, é um verme que nasce no corpo de um gigante chamado Pangu, tá? Então nós temos aí uma visão, a visão chinesa, no PDF está mais detalhado. Na visão nórdica, certo? Quando dos nórdicos a gente fala de viking, tá? Ele vai dizer que o ser humano, ele nasce de uma árvore cósmica chamada Yggdrasil, tá? Então nasce de uma árvore cósmica, onde tem a casa dos deuses, que é Asgard, a terra é Midgard, certo? Não estou falando de Thor aqui, mas é a ideia, certo? É a ideia que nós temos aí, né? É uma mitologia nórdica. Nós temos também aqui na cultura egípcia. Na cultura egípcia, o deus Kun e a deusa Requete, certo? Eles vão criar o ser humano, certo? E cria com a sua própria mão e coloca no ventre da mulher, negócio poético, bonito a história. É poético, tá? Mas veja bem, nenhuma destas lendas, elas são conhecidas. Não existe aí uma base para a formação do homem. Agora veja bem, quando nós falamos da criação, nós falamos de algo que é real. Algo que é real. Por que é real, irmãos? Por que a história de ser um verme não é real, ou de uma árvore não é real? Porque não pode ser comprovado. Como que eu vou comprovar para você? Que a história bíblica, o resto é história com E, fictício, não é verdade. E a Bíblia é história, com H. Por que a Bíblia ela é verdadeira? Porque no livro de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que o Senhor Deus pegou o homem e fez do pó da terra. Ok, pó da terra, barro, tá? E o que acontece? Eu quando jovem, eu me formei em técnico agrícola, sou técnico agrícola formado, tá? E eu estudava numa escola com princípios cristãos. E quando nós estávamos estudando geologia, constituição da Terra, o nosso professor, certo? Infelizmente eu não tenho o material dele, mas o nosso professor colocou um quadro que ele explicava detalhadamente as porcentagens, certo? De cada nutriente, de cada átomo que formava a Terra e era semelhante ao homem, tá? Então, o que acontece? A Terra, de uma forma geral, ela é formada por 3 nutrientes básicos, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso é o que tem em maior quantidade em toda a Terra, em qualquer lugar do mundo. E daí depois nós vamos ter micronutrientes, boro, cloro, cobalto, ferro, manganês, molibdênio, níquel, zinco, e isso vai dar uma diferença. Muda um pouquinho as quantidades de um país para outro, terra mais ácida, terra mais alcalina, isso muda alguma coisa. Agora, o que é interessante, tá? Isso eu lembro muito bem dele fazendo, meu professor. Se você pegar no ser humano um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 por 1, e você cortar isto e levar até o meio do osso, certo? E você tirar isso daí para fazer uma análise, da mesma forma que se faz análise química do solo. O que você vai encontrar? Você vai encontrar exatamente os mesmos elementos. Veja bem, o homem, ser humano, ele é constituído por aproximadamente 65% de oxigênio, 18% de carbono e 10,2% de hidrogênio. E aí nós vamos ter também os micronutrientes que vai estar ali
salpicado no meio do ser humano, até que ele atinge 99,5% de toda a constituição material, porque o homem, ele é 70% água, tá? Então, mas veja bem, o que eu quero mostrar para você? Que quando a Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra, não é apenas uma história. A biologia confirma, a geologia confirma que o homem foi formado segundo a palavra de Deus. Aí, irmãos, os evolucionistas pira. Aí os evolucionistas ficam doidos. Por quê? Porque na visão evolucionista, o homem foi se desenvolvendo lá atrás, começando no verme e terminando no macaco que deu o ser humano. Tá? E é uma evolução, passos da evolução. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vamos ver? Nós vamos ver Deus se prontificando a criar do nada o ser humano. Ah, irmão Emerson, mas quando Deus criou o homem, lá criou no sexto dia, já tinha uma grande formação. Irmãos, preste atenção. Quando nós falamos que Deus criou o homem do nada, nós estamos partindo do princípio que, antes que tudo viesse a existir, já existia na mente de Deus o ser humano, certo? O ser humano, Adão, certo? Adão, Eva, homem, mulher, já existia na mente de Deus. Ou seja, na mente criativa de Deus. Então, toda a criação já estava ali representada na mente de Deus. Quando o Senhor começou a criar, segundo Gênesis 1 e 2, ele simplesmente colocou em execução algo que estava já na sua mente. Tá? Por exemplo, quando você vai construir uma igreja, vai construir sua casa. Você começa a construir de qualquer jeito? Você começa a levantar uma parede, levanta outra e vai fazendo... Não, existe um projeto. Por mais que muitas vezes você não chame um arquiteto, não contrate um arquiteto, você na sua mente você tem um projeto. O homem é projeto de Deus desde antes da criação, segundo Gênesis 1 e 2. Tá? Então o homem, ele faz parte da criação. E aí, irmãos, eu quero puxar 4 pontos que eu já falei em lições passadas e eu quero trazer de novo para você compreender o que é esta criação, a imagem e a semelhança de Deus. Primeiro, que tanto homem quanto mulher, eles foram uma criação especial de Deus, não produto de evolução. Ali no PDF nós temos muitas referências, tipo Mateus 19:4, Marcos 10:6, tá? Então nós não somos fruto de evolução, nós somos fruto da criação. Somos criaturas de Deus, homem e mulher. Segundo ponto, homem e mulher foram criados iguais, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem, ela, por causa dessa imagem, eles podiam se comunicar com Deus. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o que ele fez? Ele olhou para dentro de si e colocou no homem características comunicáveis de Deus. Quando nós vamos estudar a teologia propriamente dita, né, nós vamos falar dos atributos de Deus, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Incomunicáveis, onisciência, onipotência, onipresença, tá? Eternidade, atributos comunicáveis, amor, bondade, mansidão, certo? Então são atributos que o Senhor comunica conosco. Terceiro ponto, mesmo o homem sendo criado de forma especial, à imagem e semelhança de Deus, ele não é divino. Olha lá o Salmo de número 8, verso 5. Vai dizer que o homem foi criado ainda menor que os anjos, tá? Então, o homem, ele é uma criatura especial de Deus. E quarto,
toda a vida humana provém de Adão e Eva. Adão e Eva, eles são o princípio de toda a criação. Sendo assim, nós deixamos fixo esta base. Deus é o Criador de todas as coisas. Nosso tópico de número 2 vai falar sobre o corpo humano na Bíblia, tá? No tópico anterior, nós já falamos bastante sobre a constituição física do homem, como o homem foi criado, certo? A forma física, o corpo. Lembre, nós somos 3 partes: corpo, alma e espírito, tá? E como o Senhor criou o corpo. Então nós já não exaurimos o assunto, porque isso daí tem assunto para muita coisa. Eu estou na frente aqui minha, tem 3 livros de teologia, certo? Eu estou com do pastor Meyer Pirmer, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Teologia Sistemática do Stanley Orton e também a Teologia Pentecostal, certo? Que é o livro da nossa denominação, certo? Nossas bases teológicas. Também eu tenho utilizado muito, e está aqui, ó, aberto, a nossa declaração de fé. Irmãos, é muito importante que você tenha a sua declaração de fé. Compra ela, leia ela, risca ela, usa ela. Por quê? Porque a declaração de fé é aquilo que a igreja crê. Ah, irmão Emerson, mas eu creio só na Bíblia. Não, irmãos, preste atenção. O que é uma declaração de fé? São homens de Deus que, reunidos, colocaram a base da nossa fé, certo? A base da nossa fé, que ela é totalmente firmada nas Escrituras. Se nós somos um povo bíblico, nossa base está na Bíblia. E nós reunimos o nosso pensamento, porque tem muita gente falando bobeira por aí, certo? Muita gente falando o que veio na telha, e a nossa declaração de fé é o nosso alicerce e o resumo de toda a teologia pentecostal. E como nós já falamos, declaramos bastante sobre a constituição do ser humano, eu quero falar sobre 3 doutrinas que nós temos: unitarismo, dicotomia e tricotomia. O que é o unitarismo? O unitarismo é uma teologia que vai dizer o seguinte, que não existe corpo, alma e espírito. É tudo um só, é tudo corpo, tudo corpo. E vai chegar no momento em que quando o corpo tombar, tudo vai se aniquilar, certo? Isso daí nós chamamos de aniquilação da alma. Até muitas denominações que falam de arrebatamento, eles pregam muito sobre isso. Eles creem o seguinte, que a partir do momento que você morreu, você não participa com Cristo, porque Cristo vem para os que estiverem vivos. Ou seja, se você morrer, meu filho, perdeu o bonde, tá? Um deles são os testemunhos de Jeová. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que são chamados e escolhidos para serem filhos de Deus quando o Senhor deles voltar, porque o deles, o nosso, é diferente, certo? Nós servimos a Cristo, o Cristo que morreu na cruz. Eles é um Jesus que morreu numa estaca. Estaca e cruz é diferente. Daí nós temos outro ponto, que é a dicotomia. Dicotomia de 2, certo? Dicotomia. A dicotomia vai dizer o seguinte, que existe o corpo e a alma e o espírito, eles são um. Então, eles são 2 partes. Uma parte espiritual e outra parte física. Parte física é o corpo e não tem como separar alma e espírito. Lógico, irmãos, eu compreendo. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que somente a palavra é capaz de separar. Mas nós conseguimos entender o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Nós conseguimos dar esse entendimento. Por mais que muitas vezes a palavra alma e espírito sejam intercambiáveis dentro da Bíblia, mas você, puxando os textos bíblicos, você consegue discernir bem certinho o que é o que, certo? O que é alma, o que é corpo e o que é espírito, tá? Então existe aí a dicotomia. Normalmente, os calvinistas,
eles tendem a ser dicotomistas, certo? Normalmente, igrejas de viés calvinista, eles tendem a ser dicotomistas. E nós, assembleianos, nós somos tricotomistas, ou seja, nós cremos que o corpo do homem se divide em corpo, alma e espíritos. É uma parte material e duas espirituais? Sim. Mas estas duas espirituais, elas se discernem, né, pela palavra. Nós conseguimos separar o que é o que, tá? E eu quero dar uma breve explicação para você sobre o que é o que. O corpo. O que é o corpo? O corpo é essa carcaça, certo? É esse material que é onde a alma e o espírito residem. Tá? A minha alma e o meu espírito estão aqui. A Bíblia vai dizer que o Senhor soprou nas nossas narinas o seu espírito e nós fomos feitos alma vivente. Se o corpo é essa parte material, a alma, ela é a sede dos sentimentos, tá? Verdadeiramente, quando você olha para mim, você vê o meu exterior. Mas o que eu sou de verdade? Eu sou alma, certo? Eu sou alma. O corpo reflete o que está na nossa alma. Então nós precisamos cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. Por quê? Porque muitas vezes nós pecamos com o corpo, mas são desejos da alma. Você já notou que para assistir televisão nós temos facilidade? E para orar é um sofrimento miserável? Por quê, irmãos? Porque a alma, ela tem a tendência de ceder aos desejos do corpo. Quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito, ele se fortalece. Por quê? O homem sem Deus, sem a salvação, ele tem espírito, mas o espírito dele está adormecido. Por quê? O que é o espírito? O espírito no homem é aquela partícula que o liga a Deus, certo? Que se relaciona com Deus. O homem, ele tem a consciência, e esta consciência também é uma partícula de Deus que faz ele discernir entre o que é o certo, o que é o errado, o que ele pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Por isto, o espírito do homem, quando ele toma a sua decisão por Cristo, quando o homem toma a decisão por Cristo, a alma, ela decide entregar as suas rédeas ao Senhor, o que acontece? Acontece que esse espírito se fortalece e ele subjuga esta alma, fazendo a alma temer ao Senhor, buscar as coisas do Senhor, e por outro lado, a alma vai subjugar o corpo, fazendo com que os desejos do corpo, porque nós temos sentidos, nós temos desejos, eles também estejam subjugados ao espírito. Como eu já disse, aqui no PDF, certo? No PDF, está bem explicadinho aqui, nós temos aí quase uma página inteira explicando o que é alma, corpo, as suas diferenças. Então, irmãos, peço o PDF, e não se esqueça, deixe o seu like, certo? Se inscreva no canal, isso nos ajuda. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, vai dizer assim, a visão secular do corpo. Tá. Nós falamos do que como Deus vê o corpo. Agora, como o mundo vê o corpo? Qual é a visão do mundo sobre o corpo? Primeiro, o mundo, ele não tem o Espírito de Deus. Fato, certo? O homem sem Deus tem espírito? Tem, mas está adormecido lá. A alma e a carne prevalecem. Os desejos carnais, os prazeres da alma prevalecem. Por isso que você abre a televisão aberta, que você assiste filmes e programas, o erotismo tá tão em moda, certo? Irmãos, é muito difícil você assistir um filme, um comercial que seja, que não tenha erotização, certo? Pessoas seminuas, corpos à mostra. É muito difícil você não ver no seu dia a dia
pessoas que estão malhando o corpo, não que seja pecado, certo? Estava falando com a minha esposa que acho que eu estou precisando, né, cuidar um pouquinho mais do templo aqui, tá? Mas pessoas que estão exagerando nisso, por quê? Porque eles malham para que tá bombadão, para andar com o braço à mostra, peito, andar sem camisa pela rua, as mulheres cada vez com menos roupa. Ou seja, o que isso é? Isso é erotização, isso é hedonismo. A nossa visão, nós precisamos zelar do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo glorifica a Deus, mas desde o momento em que o nosso corpo não esteja sendo exposto, certo? Que nós não estejamos utilizando do nosso corpo para exposição, certo? Para trazer o que? Para seduzir, tá? Então é importante nós compreendermos isso, que é permitido, não é pecado ir na academia, não é pecado se cuidar, desde que isso não torne o seu Deus. Aí nós temos a ideia do narcisismo, que a pessoa se ama tanto, se cuida tanto, para quê? Não é para si, não é para o seu esposo, para sua esposa, não é por causa da sua saúde, é porque ele quer se ver no espelho e quer que as pessoas o vejam também. Aí nós temos o narcisismo. Lembra que eu já falei da lenda de Narciso, a mitologia de Narciso? O cara que ele se apaixonou pela própria imagem refletida na água, de tal maneira que ele morreu. Uns falam que ele morreu pulando afogado porque queria a imagem, outros morreu de fome porque não queria se afastar. E do lado tinha uma ninfa, certo? Tipo uma fada que o amava, mas ele não dava bola para ela. Ele queria a sua imagem. Ele se encantava pelaquele homem, olha só a ideologia. Ele se encantava pelaquele homem que ele enxergava nas águas. Olha que coisa terrível. Por outro lado, nós temos o que nós chamamos de hedonismo. Hedonismo é a busca pelo prazer de qualquer forma, ou seja, o homem ele quer, a mulher ele quer que o seu prazer seja satisfeito. Isso não tem preço, não tem preço, não tem. Ele faz qualquer coisa para ter os seus desejos satisfeitos. E isto vai recair sobre o corpo. Por quê? Porque o corpo ele sofre com os desmandos da alma. E o que acontece, irmãos? E nós já estamos aqui concluindo. O que acontece? O que nós precisamos pensar? Que nós precisamos ser equilibrados. Nós sabemos da nossa responsabilidade para o Senhor, que nós teremos que dar conta deste tabernáculo, porque aqui é o templo do Espírito Santo. Aqui é o lugar onde o Senhor faz morada. E o que eu preciso entender? Que cuidar do corpo não é ser escravo do corpo ou do mundo, mas é compreender que nós precisamos oferecer para o Senhor o melhor. E o que é melhor é um corpo que possa glorificá-lo com todas as nossas forças. Um corpo que foi feito pelo Senhor e para o Senhor. E ele permite que nós desfrutemos com o nosso cônjuge. E só. Nós precisamos compreender, irmãos, nesse mundo erotizado, em que as mulheres vêm na igreja cada vez com menos roupa, os homens da mesma maneira, certo? Eles estão perdendo o pudor. Isto traz o quê? Secularização. Mas a Bíblia não diz que a mulher tem que usar burca. Tá? Não diz que a mulher tem que andar com o véu do alto aos pés da cabeça. A Bíblia diz que a mulher tem que andar com modéstia. Ou seja, muito bem vestida. Porque a mulher, ela gosta de se vestir bem, ela precisa, faz parte da autoestima dela. Então nós não podemos cercear o seu direito. Mas ela precisa com modéstia, não para seduzir. Os homens precisam se vestir de forma que glorifique a Deus. Irmãos, hoje nós vemos pregadores, cantores que foram embalados a vácuo. Embalado a vácuo. Tá? E isto tudo vai fazendo o quê? Vai trazendo secularização. E nós queremos
glorificação. Eu te espero na nossa próxima aula.